Vamos então começar mais um Lattes Mais no Morde, um programa da TV UFG e do Centro de Estudos Brasileiros. Hoje o Lattes é um programa de utilidade pública. Nós vamos conversar com a veterinária Consuelo Vidigo França, da Secretaria de Estado da Saúde, do Centro de Zoonoses, de Controle de Zoonoses de Goiânia. Vamos começar com um tema quente já. Professora, a questão dos pets soltos pela cidade. Não, antes, professora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora antes dessa. Não. Olha, eu não apresentei, esse é o professor Lisandro que me interrompeu, vocês desculpem. Por que as pessoas, quando vão xingar, elas falam seu cachorro? E o gato já é visto como uma coisa sensual, a gata. O cachorro é visto pejorativamente. Era. Cachorro. Né? Era, porque agora cachorro é gente. Então, Nem o cachorro... Nem tanto, a maioria são abandonados. Tem muitos abandonados. Mas tem muita gente abandonada nas ruas também. Em situação de rua. Então, o seguinte, o cachorro, as pessoas xingavam as outras com o seu cachorro, porque o cachorro não valia nada. Ele comia os restos da comida da família, quando comia, se sobrasse, né? Hoje isso mudou totalmente, né? Hoje o cão, ele é tratado como um membro da família, né? E o gato. Agora, essa questão... Às vezes o cão é o filho. É o filho. Tem sido, inclusive tem havido essa substituição por vários casais mais jovens que optam por ter o pet e não ter filhos. Ok, nós não vamos entrar aqui em juízos de valor, do que é correto, é um fato. E a questão do gato, ele sempre foi culturalmente associado à sensualidade, ao mistério, né? Aquela coisa ali, esse eu não conheço bem, eu tenho de ir com cuidado com ele, porque ele não demonstra com facilidade a afetividade que o cão demonstra. Ele é mais reservado, mais na dele. E também, como assim, se a gente for lembrar, o símbolo sexual da Idade Antiga, que foi Cleópatra, talvez o mais conhecido, ela tinha gatos, né? O olhar do gato, o formato do gato, do olho do gato sempre foi associado à beleza, né? Das atrizes, Em etc. suma, hoje ser chamado de cachorro, com essa valorização extrema do cachorro, talvez não seja um mal, professor. Fica tranquilo. Não, eu acho que o tranquilo. professor Anselmo se engana. E eu acho o seguinte, não tem comparação cachorro e ser humano. Não. O ser humano foi domesticou há 5 mil anos, então ele tem uma responsabilidade sobre esses bichos. Exatamente. Então não é assim, hoje eu prefere o pet do que uma criança. Não é por aí, na minha opinião. Não é por aí, porque tem que cuidar da criança e tem que cuidar do cachorro. Exatamente, concordo. Porque está tudo no meio ambiente. Tanto que a senhora falou antes aqui para nós, que hoje quem cuida, né, quem tem que ver é o meio ambiente, não é nem a saúde, porque não tem verba própria, isso? A questão, e eu volto até vou repetir, quando eu afirmei que houve esse status, né, essa subida de status do cão, eu falei, não vamos fazer juízo de valor. Isso. Se é correto ou não, o casal preferir ter pets do que filhos, nós não estamos entrando no juízo de valor disso, nós estamos constatando um fato, que é estatístico, que tá em todos os dias, é mundial. A senhora tem cachorro e gato? Eu não tenho, porque eu moro sozinha, trabalho o dia todo e moro em apartamento. E eu, como veterinária, acho que você deixar o cão, principalmente o cão, perfeito, sozinho o dia todo. E aí, gente... Eu acho perfeito. Eu acho isso errado, entendeu? Erradíssimo. Como animal. Porque, como você disse muito bem, foi o homem que domesticou o cão. Não, estou de acordo. Ele foi lá e ele deu essa afetividade. O dia inteiro, fechado. Ele deu essa afetividade. Gente, aquela história antiga que a gente viu lá no primário, uma frase feita, mas que ela vale. Você é responsável por quem você cativa. Se você vai lá e ganha, e o afeto do cão, ele é incondicional.
ele é incondicional e ele é total. Aí, como que ele vai entender eu, né, que teria de estar com ele, dando afeto, brincando, jogando a bolinha, coisa, eu vou ficar 12 horas fora de casa, eu fico 12 horas fora de casa. E eu vou deixar ele não tem como entender isso. Então ele vai desenvolver várias neuroses, né? Um estresse absoluto, porque ele falou, cadê quem me dá afeto? Quem me dá alimento? Não adianta eu deixar lá a ração o dia todo dentro de uma vasilhinha. Ele quer jogar a bolinha, ele quer brincar, o cão, ele precisa do afeto do homem. E ele dá muito afeto, mas ele quer também. Lógico. Ele quer afeto. Então eu não tenho animal por conta disso. Eu fico 12 horas fora de casa. É um absurdo criar. O dia que eu ficar em casa, com certeza eu quero ter um aqueles cachorrinho. cachorros enormes dentro de apartamento, é um absurdo. E eu quero aquele chihuahua, aquele bem enjoadinho, sabe? Aquele encrequeiro. Mas Consuelo, uma outra questão em relação aos pets é que por um momento, eu não sei exatamente até quando, mas talvez você saiba inclusive a data, é que o município, a prefeitura recolhia os cães e gatos em situação de rua. Agora tem que falar em situação de rua. Esse serviço foi descontinuado, foi inclusive, me parece, proibido. Isso. Bom, a partir disso, esses pets passaram a proliferar. Aqui na nossa região do Campo Samambaia é um lugar de despejo de cães. Não sei se as pessoas amavam e aí deixaram de amar e soltam aqui, mas o fato é que deixam aqui ou vivos ou mortos também, os corpos. Bom, se um serviço foi descontinuado, a prefeitura não deveria ter um serviço de castração público, gratuito, de qualidade, para que a gente pudesse controlar a proliferação desses animais? Sem dúvida, né? Sem dúvida. E o que aconteceu foi isso. Devido a legislações, né, que foram principalmente em torno de 2005 para cá, né? O que aconteceu? O Centro de Zoonose de Goiânia não em absoluto, nunca mais, ele capturou animais de rua, né? E o que aconteceu? Em situação de rua. Em situações de rua. Como, né? O que acontece? Por isso, e como não existe nenhuma política pública ainda de um local gratuito que possa fazer a castração desses animais, a verdade é que não existe em Goiânia, como não existe em nenhum município de Goiás. Nós temos esse serviço ofertados em alguns municípios brasileiros, públicos e gratuitos. Seria Curitiba, São Paulo, a cidade de São Paulo, tem uma fila imensa, mas existe o serviço. Mas de recolha? Não, de castração. É porque eu estou respondendo já da castração. Okay. Goiânia não tem esse serviço público, gratuito. Não tem, ainda não. Bom, o que foi... Como o dinheiro, assim, em termos orçamentários, as verbas do SUS têm de ser gastas com a saúde humana, e essa questão que a gente chama, do ponto de vista técnico, bem-estar animal, a castração, no fundo, ela é mais uma medida de bem-estar animal. Por quê? Porque quanto menor for essa população em estado de rua, maiores chances de ser cuidada ela vai ter. E concordam comigo? Menos doenças, menos problemas. Então, isso hoje está dentro do meio ambiente, do ponto de vista institucional. Quem tem de gerir isso, de construir um hospital, e aí essa castração, ela não é barata, isso tem um custo, porque demanda recursos humanos, né, especializados em cirurgia. Por exemplo, eu sou veterinária, mas eu sou veterinária de saúde pública. Todas as minhas especializações são dentro da área de saúde pública, de doenças, de zoonoses. Eu não faço cirurgia. Aí, castração é cirurgia.
Então você tem de ter recursos humanos, você tem de ter hospital, você tem de pensar no pós-operatório, porque você não abre um abdômen do animal, vai lá e castra uma fêmea e solta ela na rua. Porque vai ter infecção, vai ter de ter medicamento de suporte. Tem que ter recurso para isso. Tem de ter recurso. E não são poucos recursos. Pois é, mas não são poucos. Saiu da área de saúde, foi para a área de meio ambiente e até agora... E a verba não foi para o meio ambiente. Não, a verba ela vai vir do orçamento específico, porque o SUS ele tem um orçamento próprio, federação dos 3 entes, federação, estado e município. Aí, essa verba, ela tem de vir do orçamento, ou federal, estadual e municipal, mas fora da saúde. Então, o que nós temos que conversar aqui e reivindicar é que a Secretaria de Meio Ambiente do município e do estado provenha de verba. Mas isso ela vai responder no próximo bloco. Estamos aqui com a veterinária Consuelo. Vidico França. Vidica França. Eu já ia falando errado. A gente volta rapidinho. Vamos então para o segundo bloco do Lattes, mas não morde. Vocês estão vendo aí o endereço da nossa página na internet, a página do Centro de Estudos Brasileiros. Visite a nossa página. A partir da nossa página você pode ver todos os programas do Lattes, mas não morde, além de outras coisas que estão lá na página que são bastante interessantes. Nós tínhamos terminado o primeiro bloco com a veterinária Consuelo Vidica França. Não, porque ele sabe o que é? É porque eu falei no ele é parecido com certos animais, então eu pergunto primeiro para eles, ou nós. Porque ele me lembra o quê? Ele me lembra gato abandonado. Gato? No máximo em situação de rua, abandonado nunca. Bom, o que é zoonose? Zoonoses são doenças comuns ao homem e aos animais, que podem ser transmitidas, algumas do animal para o homem e algumas do homem para o animal. Não é só o animal que transmite doenças para o homem. Covid eu transmitiria para um cachorro? Teve vários casos de Covid-19 em animais durante a pandemia. Por exemplo, os tigres de Nova York, que foram os primeiros felinos a adoecerem com Covid. Primeiro, os tratadores tiveram Covid, os funcionários que alimentavam os tigres. Depois, os tigres, em seguida, adoeceram. Os tigres nunca saíram, claro, obviamente, do zoológico. Então, a pergunta, a resposta é que o homem, sim, ele transmitiu Covid para os animais. Tivemos, depois dos tigres de Nova York, do zoológico de Nova York, tivemos vários casos no mundo, inclusive de cães. No Brasil, nós tivemos 2 casos na época. Bom, então, sim, a Covid, os casos que houveram, existem algumas dúvidas da questão do morcego, né, a questão lá da China, mas, e vamos entender uma coisa, o coronavírus, não a Covid-19, que é a mutação desse coronavírus, mas o coronavírus ele é conhecido na veterinária desde a década de 50. Porque ele já era de cães, existe a vacina, existem vacinas já há várias décadas que protegem o cão contra coronavírus. Só que o coronavírus, sem ser a Covid, ele causa uma diarreia, são sintomas intestinais, gastrointestinais no cão, tá? A Covid-19, que foi um fruto de uma mutação desse vírus já conhecido, que aí pegou a humanidade de sola, né? Mas nós estávamos falando... dos cães. Antes do professor Lisandro me interromper... e mudar o assunto. Nós estávamos falando ainda dos cães abandonados. Isso. E de gatos também. Que era um serviço que as prefeituras mantinham do ponto de vista do controle dessa população e que deixamos de ter e que vocês acabou de explicar,
no primeiro bloco que era um problema. Esse serviço funcionava com a saúde e foi para o meio ambiente. E eu tinha perguntado, bom, mas não foi a verba, e porque esse serviço deixou de existir, pelo menos do ponto de vista da castração desses animais. Quer dizer, nós temos que reivindicar aos municípios, ao Estado, que dotem de verbas as secretarias de meio ambiente para que... É uma questão orçamentária. Tem de ter no orçamento que o município, o Estado ou a federação vai gastar X com o bem-estar animal. E o primeiro item desse bem-estar animal seria a marcação desses animais, né? Um cadastramento. Você precisa saber, por exemplo, qual que é o meu objetivo de castração para controlar, para ter a perspectiva de controle, que isso não é tão simples, né? Isso é a médio prazo. Então, eu tenho de ter cadastramento desses animais para ter uma perspectiva de, se eu fizer tantas cirurgias mês de castração de fêmeas, prioritariamente, qualquer ação de controle populacional, ela deve incidir pela fêmea, né? Começar pela fêmea. Então, eu vou ter qual média que eu preciso? Será que Goiânia precisa fazer o quê? 500 cirurgias ao mês? Ou será que bastam 100? 100 é muito mais barato que 500. Então, primeiro, eu preciso dimensionar o problema e saber o custo disso para isso entrar num orçamento público e ir para aquele órgão que vai ter esse hospital, que vai ter essa assistência. Isso é urgente, necessário. Tá? E agora eu quero... Nós temos que colocar isso na campanha eleitoral para prefeito. Nós temos que exigir dos candidatos que se comprometam com isso. Exatamente. E eu quero, assim, para fechar esse tema, dar um dado. Eu fiz uma revisão de dados, que eu trabalho com isso. Toda pessoa que é agredida por animal, o correto é que ela procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa, para que ela veja a necessidade da vacina ou soro contra a raiva, porque a raiva é uma doença que até hoje, apesar de hoje já existir um protocolo de tratamento que teve um sucesso nos Estados Unidos e um no Brasil, que é um caso de Pernambuco, a raiva é considerada pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, ainda uma doença com 100% de letalidade. O que significa isso? Não tem cura, não tem tratamento, só a vacina, que tem de ser feito antes do adoecimento, tá? Após o acidente. Então, qualquer pessoa... Não, se o cachorro me morde... Ele só vai te transmitir raiva se ele tiver o vírus da raiva. E se ele tiver e me morder? Se ele tiver e morder, aí você tem de tomar a vacina para não ter a doença. Porque ele elimina, qualquer mamífero, inclusive o homem, quando doente, elimina o vírus pela saliva. Esse vírus é um RNA vírus, é da família Rabidoviridae, e ele atinge o sistema nervoso central. Por isso que ele não tem cura. Ele sai daqui onde ele foi inoculado apenas pela mordedura, nunca por aerosóis, fômites, água, alimentos, jamais. Só pela mordedura ou arranhadura. E ele faz um caminho pelo sistema nervoso periférico, depois central, e aqui ele desenvolve as lesões que são fatais. A vacina e o soro têm de atuar antes dele chegar no sistema nervoso central. Depois que chega, acabou a história. O ano passado, nós tivemos no Brasil ainda, em pleno século XXI, é importante destacar que o Brasil oferece a vacina contra a raiva gratuita, a melhor vacina do ponto de vista tecnológico que é produzida hoje no mundo. No mundo. E se você for agredido por um animal lá nos Estados Unidos, a vacina que você vai tomar lá em Atlanta é a vacina que você toma aqui. Se você estiver na França, a vacina é a vacina do Brasil. Aliás, é o único país da América Latina que fornece essa vacina, que é uma vacina maravilhosa de cultivo celular, do ponto de vista tecnológico, um avanço de medicina molecular,
que oferece ela gratuita. Gratuita. Então, nós não podemos ter essa doença mais. E o certo seria que o Brasil estivesse livre da raiva. Por que que não está? Porque não tem como controlar. Aí, vamos fechar isso. Ao longo... E por que que o cão, Goiânia, vamos dar os dados de Goiânia. Goiânia, há 22 anos, não tem raiva canina variante cão. Mas nós tivemos, o ano passado, 2 gatos positivos aqui na região do campus, do norte, que a gente da saúde chama isso aqui de Distrito Norte, aqui na Mansões do Campus, no setor Mansões do Campus, 2 gatos positivos de raiva, variante morcego. Né? E nós temos raivas de morcego. Em Goiânia, nós temos, no ano 2021, tivemos no morcego 2022... morde o gato? O morcego é caçado pelo gato. O gato é um animal caçador. Ele nunca, o cão não caça. O cão, nosso cão doméstico, ele não caça. Se você solta ele na mata, ele vai morrer de fome, porque ele precisa comer o que o homem dá para ele. Ele só come o que o cão precisa do homem para viver. O gato não. Por isso que ele tem aquela posição também de superioridade, porque ele se vira. Ele se vira. O gato é um caçador. Com você, Anselmo. É isso. Eu sou um sobrevivente. O gato é um caçador. Ele é um caçador. E mesmo doméstico? Mesmo doméstico. O dia que a sua gatinha escapulir, ou a sua... se ela passar fome, ela mata. Se vira. Ela se vira. Ela pega um passarinho, ela pega um rato e pode pegar um morcego. Que aí dana. Aí dana tudo. Estamos aqui conversando com a professora Consuelo Vidica, veterinária. O Lattes volta em seguida, sem raiva. Ótimo, Lisa. Estamos voltando então para o terceiro bloco do Lattes Mais No Morde. Temos uma visão bastante geral da questão dos animais soltos, fora de controle, e também um pouco a receita, quer dizer, o Estado tem que voltar a cuidar disso, não é só proibir o recolhimento, mas oferecer um serviço para que haja um controle dessa população. Mas, Consuelo, eu queria te fazer uma pergunta para nós, e acredito que para quem está nos vendo também, é uma coisa curiosa. O que são animais peçonhentos? Tem humano peçonhento? Muito. Por exemplo, o professor Anselmo, com seus inimigos, é peçonhento. Ela me conhece. Que é isso? Mas o que é então um animal peçonhento? Porque o ser humano a gente já sabe. O ser humano nós já tivemos um exemplo. O animal peçonhento é aquele que tem a capacidade fisiológica, inclusive, isso é natural dele, né? Porque fisiológico é aquilo que é natural do nosso corpo, de um organismo vivo, de produzir uma determinada secreção que é venenosa. Temos vários exemplos. As cobras peçonhentas, porque existe a cobra que não produz veneno. Temos as pessoas peçonhentas, mas temos as pessoas que não produzem veneno. Eu estou entre aqueles que produzem veneno. Meus inimigos que saibam disso. Nós sabemos disso. Então, está anotado. Então, os animais da mesma... Existem espécies, né? E aí é de espécie. Então, por exemplo, nós temos as cobras. Vou dar o exemplo da cobra mais comum no estado de Goiás, que são do gênero Botrops, que são as jararacas. É a cobra mais comum no estado de Goiás. Todo mundo tem pavor de jararaca. Nós crescemos, falar, olha, cobra, cuidado. Agora, existem as cobras que são absolutamente inocentes. Elas não produzem veneno. Elas não têm a capacidade de produzir o veneno. Mas Morde. Eu vou te dar o exemplo de uma muito comum, a jiboia. A jiboia é uma cobra que ela vai matar o rato, ela caça o rato, e ela vai matar pela constrição. Tanto que o nome científico dela é boa constrictor,
Ela mata por construção. Por aperto. Por aperto. Porque ela enrola ali e nada solta. Enquanto ela não mata a presa, e aí ela vai ingerir e comer essa presa. Viva. Ou viva ou quase viva, porque o que faz aí é o réptil, ele é um animal de sangue frio. O que significa isso? Ele é um pecilotérmico. Ele não é igual nós, os mamíferos. Todos os mamíferos e aves são animais homeotérmicos, de sangue quente. A nossa temperatura varia muito pouco. A nossa é sangue quente. Sangue quente, somos homeotérmicos. Nossa temperatura, ela vai ficar em torno de 35,5 até 36 graus, sempre. Nós podemos estar lá no Polo Norte. Mas a Se a temperatura interna nossa baixar disso, nós vamos morrer de frio. Entendeu? Ele não suporta. Nós não temos capacidade de hibernar, de falar assim, nossa, agora eu vou ficar aqui no frio, no gelo. Não, nós morremos. Nós vamos morrer pelo frio. Os animais, as cobras, os répteis, tartarugas e tal, os jacarés, eles são animais de sangue frio. E são caçadores restritos. As cobras são carnívoras restritas. O que significa isso? Ela não come cenourinha, brotinho de couve, de jeito nenhum. Ela precisa de um animal quente, de sangue quente, igual nós somos, homeotérmicos. Por quê? Porque ela precisa sentir o calor. Nós temos calor, ela não tem, ela é fria. Se você pôr um termômetro na cloaca de uma cobra, não vai se mexer. Ele é o quê? 20 e poucos graus, entendeu? A temperatura interna dela. Quando ela percebe o calor do rato, ela fala, opa, é presa. Quer dizer, uma forma eu vou comer. Ou gente. Presa. Ou gente. Como que nós somos picados pela cobra? Porque ela percebe o calor. Ela não sabe que nós somos grandes e que ela não vai dar conta de comer. Uhum. Ela age instintivamente, biologicamente, por causa do nosso calor. Ela percebe o calor. E aí morde. E aí ela vai e inocula o veneno se ela for venenosa. Bom, então animais peçonhentos é isso. São animais que produzem, o seu corpo produz uma substância química, sempre química, que é venenosa. Agora, o que é problema para nós? Nós estamos em Goiânia, numa capital de mais de 1 milhão de habitantes. O que é problema para nós aqui de animais peçonhentos? O escorpião. É o principal problema. Melhor dizendo, os escorpiões, porque eles estão espalhados na cidade inteira. E eles gostam de morar onde? Que tipo de ambiente? Esgoto, rede de esgoto. O principal alimento do escorpião, que acontece na zona urbana, que é o Titus cerulatus, o escorpião amarelo, são as baratas. Onde existe o homem, existe lixo, existe barata. E atrai o escorpião. Ele está passando lá na rede de esgoto. Lote baldio. É problema para escorpião? Não. É problema por causa da dengue, é problema por causa de roedores. Escorpião é rede de esgoto. É rede de esgoto. E o que mata o escorpião? Veneno? Nenhum veneno mata escorpião. Essa é a grande questão. Mata como esse diabo, professor? Vassourada, chinelada, sapatada. Não, mas como é que vai sair? E tem que ser firme, senão ele ainda te pica. Pois é, mas como é que vai sair no esgoto matando a sapatada? Aí é a grande pergunta. É impossível acabar com o escorpião. Ele voa na gente? Não, agora eu vou entrar nisso. É impossível acabar com o escorpião. Impossível. Por quê? Pelo menos no atual estado tecnológico. Tecnológico e de evolução do homem. Okay. Né? Eu não sei, às vezes ainda vai existir uma máquina futurista aí que chupa o escorpião do esgoto. Eu duvido, mas porque ele é um animal, e aí eu vou te dar os motivos dele ser tão resistente. Essa espécie, que é o Titus cerulatus, que é o escorpião amarelo, vamos entender o que aconteceu. O bioma dele original no Brasil é a Mata Atlântica, é a região sudeste. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, litoral. Os pesquisadores, os estudiosos disso, inclusive o professor Nelson, da Católica, que é um grande estudioso de escorpionismo, ele tem um livro que ele refere que
assim, o que eles concluíram é que o escorpião, esse Titus cerulatus, que hoje está em Goiânia inteira, ele veio para a região centro-oeste a partir da construção de Brasília. Porque o nosso escorpião, o escorpião do cerrado, do bioma cerrado, é o Titius baiensis. É um escorpião marrom, ele não é amarelo, e ele é muito menos, a peçonha dele, o veneno dele é muito menos letal Consuelo, do que o cerulatus. Se o escorpião morde o professor Anselmo, o que ele tem que fazer? Pica, escorpião pica, escorpião não morde. Se ele pica o professor Anselmo, Professor já é peçonha. Provavelmente eu vou resistir. Não vai. O que ele tem que fazer se o escorpião ele morde? Ele tem de procurar, vai picar. Escorpião pica, né? Porque ele não tem dentes. Então ele pica, ele tem uma quelícera, né? E tipo de um ferrão que ele inocula o veneno pelo ferrão. O ferrão, a quelícera que fica na frente, que todo mundo acha que é ali que é o problema, ele usa para comer, para pegar a presa, que é a barata, picar a baratinha e comer, né? O veneno está lá na ponta da cauda, numa glândula chamada telson. Ali ele armazena o veneno. Então, quando você pisa nele acidentalmente, porque o escorpião não quer nada conosco, ele quer a barata. Ele faz assim com o rabinho e inocula através do ferrão o veneno no professor Anselmo. É uma dor que já é venenoso, vai potencializar esse veneno. Então, a dor é em torno de 24 horas, é uma dor importante. O professor Anselmo tem de procurar a unidade de saúde mais próxima da casa dele, fala, olha, fui picado por escorpião. Aí vai ser feito um bloqueio anestésico do membro, porque só o analgésico não corta a dor. E a dor é o sintoma mais importante do escorpionismo. Aí fala, não, mas eu li que a criança morreu porque foi picada pelo escorpião, ou eu vi a matéria. Sim, o veneno, principalmente do Titus cerulatus, que é o escorpião amarelo, que está na zona urbana, ele é muito perigoso para crianças de 0 a 5 anos. E por quê? Por causa da baixa massa corporal dessas crianças. Veja bem, a quantidade de veneno que ele armazena é pequena. Ele é um animal pequeno, ele é desse tamanho. Uma criança pequena, adulto, o que acontece? O veneno espalha no corpo, dá um monte de sintomas sistêmicos, taquicardia, sudorese, vômito, e evolui até para um edema pulmonar e tal, entendeu? No adulto, esse veneno vai diluir numa quantidade de sangue, de massa corporal muito maior. Então, o problema é menor. Então, o escorpião, o envenenamento, a picada do escorpião é muito grave para crianças de 0 a 5 anos, tá? O local, aí, existe o soro anti-escorpiônico. Só que o soro só é feito para aqueles pacientes que têm um acidente grave. Nós temos 3 tipos de acidentes por escorpião. O leve, o moderado e o grave. O leve e o moderado, que não usa soro, ele é em torno de 90% dos casos. Tá? O grave é a exceção, felizmente. E esse precisa do soro anti-escorpiônico, que em Goiânia, no município de Goiânia, é apenas no HDT. Tá certo? Porque ele precisa ser feito dentro de hospital. Não, quanto tempo? Terminamos o terceiro bloco e ela responde a sua pergunta, professor Anselmo, na volta do quarto bloco, conversando com a professora Consuelo, veterinária, explicando tudo sobre animais peçonhentos, que são os humanos também. Estamos indo então para o quarto e último bloco do Lattes, mas não morde. Nós tínhamos sido interrompidos de uma forma pouco educada, vamos dizer assim, pelo professor Lisandro, mas estávamos falando de uma questão muito importante. Eu interrompi porque ele venceu o tempo dele, ele quis insistir e eu tive que cortar. Mas nós tínhamos
eu fui interrompido no momento que eu perguntaria, mas então, como evitar ou controlar o ataque do escorpião? Exatamente. Bom, como eu tinha dito antes, não existe veneno que mate escorpião, porque ele é um animal que em situação de estresse, que ele sente que o ambiente não é favorável, ele fica 3 meses sem alimentar. 3 meses? 3 meses, ele tem essa capacidade. Outra coisa, quando o ambiente está extremamente estressado, ele faz um estado que a gente chama de dormência. Ele fica paradinho, ele tem essa capacidade, ele baixa o metabolismo, fica paradinho como se estivesse morto. Para gastar menos energia. Para gastar nada de energia. E aí, às vezes, até a pessoa inadvertidamente pensa que ele está morto, vai pegar para jogar fora e tal, e ele pica. Na hora, imediatamente. Então, primeira coisa, gente, enquanto o escorpião fica lá na rede de esgoto comendo baratas, não é problema nosso, não é problema. O que é problema? A hora que ele sai da rede de esgoto e entra dentro da nossa casa, que aí ele pode causar o acidente. E o escorpião, ele não ataca, ele tem uma característica biológica muito importante e muito diferente das cobras. Ele jamais vai atacar o homem. Então, como que ele causa o acidente? É quando a pessoa inadvertidamente aperta ele contra qualquer parte do corpo. Seja mãos, seja tronco. Vou dar um exemplo. A toalha no banheiro, ela está úmida. Outra coisa, escorpião, ele gosta de ambientes escuros e úmidos. Por isso, o principal local da casa, dentro de casa é o quê? O ralinho do banheiro. O ralinho do banheiro é o principal local de infestação do escorpião. É ali que ele sai para buscar a barata e volta. Aí, numa dessas idas e vindas, ele não consegue voltar, porque tem muita claridade ou tem muito barulho. Ele esconde atrás da toalha, aquela questão de tomar o banho, enxuga e põe a toalha no cabide. Ele nunca vai estar na face que está para a luz da toalha. Ele sempre vai estar na dobra contra a luz. Ele detesta a claridade, detesta. A pessoa pega vampiro. A toalha, quase um Vlad. A pessoa pega a toalha e vai se enxugar. Quando ela aperta a toalha no corpo e ele está ali, ele pica, tá certo? Outro é a questão das mãos. Mas aí quando você vai ver a estatística, 90% dos acidentes é porque foi pegar. A criança vai pegar o carrinho. E aí ele está atrás da rodinha do carrinho, ele nunca vai estar na frente. E ela aperta. Quando ela aperta, ela pica. Um ponto importantíssimo, nós já tivemos acidentes graves de criança. Por favor, pais, não deixem crianças brincar em pilhas de tijolos furados, de telhas, de cerâmica, porque ele, como eu disse antes, expliquei, ele não gosta, ele gosta do ambiente úmido e escuro e de preferência de isolantes térmicos, como a cerâmica, como o papelão, como as madeiras velhas, que ali já tem até um insetozinho para ele se alimentar. Então, criança não pode brincar em pilhas de tijolos. Às vezes tem aquela pilha de tijolo e aí a criança fica ali em cima, põe os dedinhos dentro do buraco, ele nunca vai estar por cima, ele vai estar dentro do buraco do tijolo. E aí ele causa o acidente. Bom, o ralinho também. O ralinho do banheiro. Que tem... Exato, era o que eu ia falar agora. Dentro de casa, do apartamento, e olha, a gente pega escorpião, eu vou atender... 20º andar. No 20º andar. Não existe essa história. Escorpião, ele estando na canalização, ele vai em qualquer lugar. Então não existe o privilégio de falar, olha, eu moro no 20º andar, eu posso deixar o ralinho solto ou aberto. Então, qual que é a principal medida de controle para o escorpião não entrar dentro das nossas casas, seja apartamento ou casa? O ralinho de banheiro ou de área de serviço deve ser aquele escamoteável, o metálico que fecha. E com um detalhe importante, o ralinho...
Ele tira o treco, se ele estiver meio solto lá, Não, o problema, aquele sabe o que metálico, é? Se ele for solto, ele tem força. aí vamos para uma outra questão. A fêmea, aliás, esse Titus cerulatus, só existe a fêmea na espécie. Por isso, como diz um colega meu, aí está o maior perigo. Aí está o maior perigo. Nós descobrimos por que o Titus cerulatus... falando isso, não... Nós descobrimos por que o Titus cerulatus, ele entra e ele toma conta de toda... E manda. E dá as ordens. É porque só existe a fêmea. Como que ela se reproduz? E isso, aí sim, é uma questão que faz com que ele se dissemine muito rapidamente, porque não tem o macho. Ele não precisa a fêmea encontrar o macho, namorar, cruzar e apaixonar, não precisa nada disso. A fêmea se reproduz por partenogênese, que ela pare filhotes, ela não põe ovos, ela pare filhotes minúsculos com o mesmo material genético dela. Ela pare o que é partenogênese? É quando a fêmea pare um monte de clonezinhos, só com o material genético dela, porque não houve troca de material genético. Então ela pare um monte de fêmeazinhas de Titus cerulatus. E aí ela vai andando e soltando esses filhotes. O professor Lisandro está fazendo uma expressão ali, ele está passando mal, ele professor. Está aterrorizado. Eu papo de escorpião, eu tenho pavor de sapo, de tudo que é pedestre, de cobra, de tudo. Eu não tenho nojo, eu tenho pavor desses bichos. Então vamos voltar ao ralinho. Eu falei que é o habitat preferido dele dentro de casa. O que ela faz? Se o ralinho estiver solto, respondendo a sua pergunta, não é que ele é forte, musculoso, que ele empurra o ralinho. É porque ela vai soltar os filhotes. O filhotinho, minúsculo, gente, que passa. Minúsculo, ele passa. Então não adianta colocar tapete. Tem casas que eu chego, o ralinho não é o escamoteável, é aquele de plástico que não fecha. Aí coloca o tapete, não adianta. O adulto não passa, mas o filhotinho E o filhote passa e ele vai crescer lá debaixo da pia. Exato, escondidinho, entendeu? Mas que bicho horroroso, tem como matar esse... Vou te dizer uma coisa, não o Titus cerulatus, não o Titus cerulatus, mas o escorpião, enquanto animal, é um dos únicos animais presentes em todos os biomas do planeta, espécies diferentes. Nossa, tem que matar Tem no deserto, tem no Polo Norte, tem em vulcão. E todos são venenosos? Sim, todos são carnívoros restritos e extremamente exímios caçadores. Uma barata não passa por um escorpião assim. Ilesa. Tchau, ilesa. Não, professora, pelo amor de Deus. Professor Lisandro, em atenção à sua saúde, está todo mundo percebendo que o professor Lisandro está... Não, mas escorpião, cobra. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de morcegos. De morcegos. O professor convive melhor com morcego? Também é lamentável, mas eu tenho medo de morcego. Mas é um animal mais lúdico, né? É o Batman. Olha, é o Batman, além de super-herói, é um animal que ele inspirou o cinema ao longo, né? O senhor, que é um especialista em cinema, o morcego, o cinema ao longo o morcego mede, o morcego morde os outros bichos e a Covid vem daí, não é? Não, é uma hipótese. Não, a hipótese da Covid foi que o homem comeu o morcego, né? Lá na China. Bom, o morcego é o seguinte, então fora o lado lúdico de cinema, de ter inspirado milhares de filmes e livros sobre vampiros, a questão ele é o principal reservatório do vírus da raiva, que, como eu já disse lá atrás, é uma doença de 100% de letalidade para o homem e para os animais. Como que ele transmite isso? E nós temos morcegos que só alimentam de sangue, daí vem a lenda, vem toda a questão do Drácula, né? Que são os morcegos hematófagos. Esses morcegos, no Brasil, nós temos 3 espécies,
3 espécies apenas. De várias, inúmeras espécies, nós temos 3 que se alimentam apenas de sangue. São animais especialíssimos, muito estudados, né? Você pensa um animal que só alimenta de sangue. E temos os insetívoros, que se alimentam de insetos, e os frugívoros, que se alimentam de frutas. E tem morcegos até piscívoros, que pescam. Entendeu? Então, é isso? É cada bicho louco, né? Pois é. Por isso que é melhor gato e cachorro. O programa tá virando quase um Discovery, né? Que é isso? Mas olha, chegamos então ao final. Não, mas não dá para falar um pouquinho sobre o morcego em termos de prevenção, mas muito rapidamente? Porque nós vamos ter um bônus. Isso. Nós vamos ter um bônus, então. Morcego. Então, o que a pessoa nunca deve fazer em relação ao morcego? O morcego entrou dentro da minha casa. O que eu faço? Essa é a grande questão. Jamais tente colocar a mão ou pegar um morcego. E muito menos comer, né, como os chineses talvez fizeram. Eu estou brincando. Mas pegar no morcego, jamais. Não se coloca a mão em morcego. Encontrou o morcego caído dentro de casa, como foi a situação do setor universitário, lá da residência do setor universitário, que o morcego deu raiva, né? Nós confirmamos através do exame que ele tinha um vírus rábico. O que deve ser feito? Põe uma caixa de papelão, até de sapato, ou um balde sobre o morcego, para ele não ficar andando e sendo um risco para os animais e para o homem. Liga nas zoonoses 3524-3131, que nós buscamos o morcego e fazemos o exame da raiva. Professor, chama o próximo bloco aí, mas como bônus. Aqui com a veterinária Consuelo Vidica, e a gente vai ter um bônus no nosso canal com ela. Então é isso. Obrigado. E a gente continua. Ok. Vamos então, só para você que ficou conosco aí no nosso canal do YouTube, aproveita e se inscreva. Nós estamos com um problema de alimentar a Ferrari do professor Lisandro com gasolina. Precisamos dessa sua inscrição para a gente ter uma boa frequência, ganhar bastante dinheiro do YouTube e fazer essa Ferrari andar. Mas Adam, você está aí segurando essa câmera aí, tinha uma pergunta para a Consuelo, por favor. Tivemos um caso de um morcego detectado com raiva no setor universitário aqui em Goiânia. O que causa ou quais são os sintomas da raiva no ser humano? Ótima pergunta, Adam. Ótima pergunta. Bom, a raiva... O professor Lisandro hoje vai desmaiar aqui. Eu queria... Fiquem atentos aí para chamar uma ambulância, por favor. Não, é a exuberância da fala da Consuelo. E falando de coisas que eu tenho pavor. O negócio tá escorpião, morcego, cobra. Raiva que não tem cura. Raiva que não tem cura. Exatamente. Bom, a raiva é uma encefalite viral. Ela é uma encefalite causada por um vírus, que é o vírus rábico, Rabidoviridae, né, da família Rabidoviridae. Esse é um vírus que ele caminha pelo sistema nervoso. Toda a sintomatologia que ele desenvolve no homem e em outros animais, qualquer mamífero pode ter raiva. Vamos deixar isso claro. Jacaré tem raiva? Não, jacaré é réptil. Onça tem raiva? Tem, porque onça é mamífero. O homem tem raiva? Tem, porque ele é mamífero. Raiva de vários tipos que o homem tem. Nós estamos falando da raiva causada pelo vírus. Então, ela é uma encefalite, né? Encefalite é uma inflamação do encéfalo na caixa craniana, causada por um vírus. O que acontece? O primeiro sintoma, Adam, que a gente observa nas pessoas são 2. Primeiro, é uma rouquidão, a pessoa, e aí eu vou explicar o motivo da rouquidão, e a mudança de comportamento, insônia, inquietude, começa com uma inquietação, a pessoa não tem dorme. insônia. Ele foi mordido. Mas a insônia da raiva é bem mais difícil de resolver do que a da dele. Então, é uma inquietação, a pessoa começa... E é importante,
Todas as vezes que a gente vai fazer a investigação de um caso de raiva humana, quem nos relata o que aconteceu é um parente próximo, ou um amigo, ou o companheiro, a companheira, porque a pessoa, quando ela chega nos serviços de saúde, que ela está com raiva, ela já está totalmente desorientada. O que significa isso? Ela já não isso consegue... é muito rápido para ela chegar nesse estado de raiva, desorientamento? boa pergunta. A raiva é uma doença aguda. Aguda. Quando ela começa, nós temos, geralmente, o período clínico, ele vai, no máximo até 10 dias, do início dos sintomas até o óbito. Mas esse estado de desorientação... Isso é rápido, rápido. É muito rápido. A pessoa já evolui da insônia para desorientação, não para quieto e tal, e aí começa a agressividade. A agressividade. Por isso esse termo raiva. Raiva. Porque até há 2000 anos, é uma doença antiguíssima. Antiguíssima. Então, por isso... E a pessoa fica agressiva, é? Agressiva. Inclusive, por exemplo, no HDT... E parte para porrada mesmo? Não, ela tenta, assim, o homem, o cachorro tenta morder. Ele sai mordendo, o gato fica feroz. O gato, nós tivemos 2 gatos com raiva aqui, foi em 2022. 2 gatos. Um deles mordeu em um dia 5 pessoas. Que é isso? 5 pessoas. Todas tomaram vacina, todas estão vivas, estão bem. Tem sequelas? Não tem sequela porque mata. Não tem sequela. Se a doença acontecer, é letalidade, é morte. Tanto no animal quanto no homem. Quer dizer que a vacina interrompe. A vacina vai atuar. Nós temos, o que nós temos para a vacina fazer a proteção? É o período de incubação da doença, que é muito variável no homem, felizmente. Vai de dias até 2 anos. Tem um período de incubação, um caso relatado pelo CDC de Atlanta, de 2 anos de incubação. Então, isso dá tempo para quê? Para a vacina fazer o efeito. Então, se você tiver qualquer acidente com morcego, ou com qualquer animal doméstico, cães, gatos, morcego e até silvestre, raposa, o caçador lá que vai tentar, às vezes, mexer com um animal silvestre, como a capivara, às vezes é mordido, procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa e o profissional de saúde lá, o médico, vai decidir se você toma vacina ou não, se você toma vacina e soro. Também existe o soro contra a raiva, tá certo? Que vai ser feito em algumas situações, algumas. Então, o que eu faço? Fui mordido. Meu gato me mordeu. Também é importante procurar a unidade de saúde. Meu cachorro me mordeu. Eu fui separar a briga. O que acontece muito no acidente? A pessoa, exatamente mais uma consequência dessa população enorme de animais de rua, de cães e gatos. Não é só cães, tem muitos gatos também. Eu vou dar um dado para vocês que até eu trouxe. No ano de 2022, só no ano de 2022, nós tivemos 6.000 pessoas atendidas nas unidades de saúde de Goiânia por conta de agressões por cães ou gatos. Nossa! 6.000 atendimentos. 6.000. E olha Você que o que precisa. O cachorro solto. Não, e são aqueles notificados, né? Exatamente. Isso é a ponta do iceberg. De cachorro solto. Não, iceberg. a ponta do iceberg. Porque, veja bem, a pessoa precisa ter sido agredida, se preocupar ao ponto de chegar numa unidade de saúde, ser atendida, aguentar, esperar, ser atendida. O profissional faz o atendimento, tem uma ficha que é digitada, lançada num programa que eu vou lá e pego esse número. Então, você pensa que é a ponta da ponta do iceberg, tá certo? Então, toda pessoa que tiver acidente por qualquer animal, procura a unidade de saúde e principalmente, gente, aí eu tenho de fazer um reforço exatamente pelo que o Adam lembrou,
do morcego do setor universitário, que acabou de dar positivo. Nós tivemos morcegos positivos o ano passado também, mas esse ano nós estamos em março ainda, né? É preocupante isso, muito preocupante. Também o setor universitário, quer dizer, no centro da cidade, é o distrito, do ponto de vista de distribuição de distritos na saúde, é distrito central, está no centro da cidade. Então, isso é muito preocupante, quer dizer que o vírus está circulando, então vamos estar atentos, e principalmente para o morcego. Se o morcego arranhou, pode ter sido do tamanho de uma agulha. Vírus não precisa de tamanho para ser inoculado, não, tá certo? Procure a unidade de saúde mais próxima. Vamos falar de um outro assunto para nós terminarmos esse bloco, que é um outro problema que eu acho que é de saúde pública também, que é a questão dos pombos. Isso, é um problema de saúde pública. Na Europa, até um certo momento, isso parecia coisa para turistas, se misturar com aqueles pombos, e a coisa foi ficando muito grave, e eles tentam agora assumir com esses pombos com muita dificuldade também, para poder diminuir essa superpopulação, porque é difícil. Me parece que os pombos também causam problemas. Sim. O que acontece? Mas a gente tem que separar. Não dê comida aos pombos. Isso. O nosso material educativo da saúde, a primeira frase que tem na frente do folder é: não alimente esse problema. Não alimente esse problema. É um problema. O pombo é um problema sanitário, é um problema de saúde Também pública. passa doença? Passa doença, Nossa só que em situações muito especiais. Vamos deixar isso muito claro. O pombo voando sobre o telhado ao ar livre, ele não causa nenhuma doença. O que é a doença, e a principal, são pneumonias, problemas respiratórios causados por clamídias, né? A clamídia é uma bactéria, e por fungos, por vários tipos de fungos, é o seguinte: são em ambientes fechados. Eu vou dar um exemplo. O sótão fica com a porta aberta na casa. Não pode, gente. Portinha de sótão tem de ser bem fechada. Por quê? Porque lá vai abrigar morcegos e pombos, se ela ficar aberta. Então ela fica aberta. Às vezes aquela casa ela está para alugar ou para ser vendida, ela fica um ano lá parada, 6 meses, com a porta do sótão aberta. Ali vai juntar centenas de pombos, porque qualquer animal, gente, procura 3 coisas: água, abrigo e alimento. O sótão aberto é um excelente abrigo, porque não tem chuva, não tem sol, não tem vento. Aí você tem lá centenas de pombos que fazem os ninhos, reproduzem lá dentro, saem para alimentar e voltam, porque ali é o abrigo. Aí a casa é alugada, né? A porta tem um sótão grande, a pessoa que entra, né? Talvez até para fazer uma limpeza, porque as fezes dão um mau cheiro, como qualquer fezes, de qualquer animal, inclusive as nossas. Então a pessoa entra, às vezes, para fazer a limpeza. Aquilo ali é abafado, não tem ventilação suficiente, às vezes tem uma pilha de fezes. Ela entra para fazer a limpeza e respira os aerosóis que tem fungos ou clamídias, e aí ela vai ter uma pneumonia gravíssima, um problema respiratório grave que pode levar até a morte. Mas não é só o sótão, entre o espaço da telha ali, aqueles qualquer mas vão, ali fica... Não, o sótão é o problema da doença, né? Agora vamos falar dos incômodos do pombo, porque o pombo não é só doença. As fezes dele sujam tudo, dá mau cheiro, né? Etc. O pombo, e tem um problema sério, que são os ninhos. Porque onde tem o ninho, nós vamos ter o piolho. Que é igual ao piolho. Meu Deus! Não tenho condições de comer uma pizza quando acabar isso aqui. E esse piolho faz o quê? Esse piolho não transmite nenhuma doença. Tá vendo como eu falo de coisas boas, tá vendo? Olha aí, não transmite nenhuma doença. Só que coça pra caramba e não, pica. Já é o problema. Já é o problema. Bom, então o que é importante, gente? Nós não temos de conviver com um ninho.
O ninho tem de ser tirado, colocado para coleta urbana. Não pode ficar ninho em cima de telhado, dentro de forro. Não pode. Tem de tirar, colocar para coleta urbana. Tá certo? A vigilância sanitária também tem regras que impedem ela de tirar o pombo de circulação? Sim, também. Também tem legislação. Entendeu? E mesmo porque aves, é importantíssimo explicar isso. O Brasil tem uma legislação ambiental que é muito importante e ela é correta. É proibido, absolutamente proibido, colocar iscas de veneno para aves. Por quê? Porque você não tem como escolher que ave que vai ser envenenada. Como que você escolhe isso? Então não pode fazer nenhum desses métodos, entendeu? Porque a ave não pode. Então, o que tem de ser feito são barreiras mecânicas, vedar bem o forro, fechar os sótãos e não deixar a presença dos ninhos. É isso. Muito obrigado, Consuelo. Consuelo, Foi você uma deu grande aula. uma aula mais que tudo, uma utilidade pública. Exatamente. Eu fiquei assim como meio prometemos. mal porque eu não gosto desses bichos peçonhentos. Eu gosto de cachorro e gato. Morcego, barata, pombo, escorpião. Escorpião, nem pensar. Mas ainda bem que tem pessoas igual você. Muito obrigado. Até a Obrigada. próxima. Eu que agradeço ao convite, né, do professor Anselmo, do professor Lisandro, essa equipe muito acolhedora, que eu cheguei aqui antes, agradeço a todos, viu? Obrigada. Valeu. Muito bem, professora. Caramba, meu.